Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Hoje eu estou do lado de Carol Meyer, escritora, gente, que está lançando o livro Ave Marias. Eita, mas como você já sabe, eu prefiro que ela se apresente. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Me diz, quem é você no mundo? Bem, Brenda, primeiro prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade, um carinho muito grande seu de estar me acolhendo no seu podcast. Bem, quem sou eu no mundo? Eu primeiro sou mulher, né? Que é o que mais me define. Nós somos mulheres, mãe, esposa. Sou criadora do Dicas da Carol, que é um site antigo aqui de BH. E sou também idealizadora do projeto Mais Autoestima, por favor, que é um projeto que tem o intuito de levar mais autoestima para as mulheres. Já adorei. Vamos falar disso tudo, tá? Dica da Carol e mais Vamos sim, autoestima, por favor. com certeza. Demorou. Mais Então, o que autoestima, nos por favor. uniu aqui? Ah, ótimo. Então, o que nos uniu aqui hoje, né? É um livro, gente. Eu recebi isso daqui, mas eu fiquei chocada com esse nome. Você começa a ler e você fica, o que que é isso? Do que tá falando? E já fica aquela instigação, assim, né? Você já quer pegar e destrinchar logo o livro. Mas me conta, o que é o Ave Marias? Bem, o Ave Marias, ele é um livro, igual você mesmo falou, para realmente instigar, né? Ele traz a história de 12 mulheres completamente diferentes, né? Tanto em épocas diferentes, idades diferentes, situações econômicas e sociais totalmente diferentes. Só que o fio condutor de todas essas mulheres, na verdade, eu acho que são dois, né? É uma vontade de viver e de se superar a cada dia, né? E uma necessidade de amor, né? Que eu acredito que todas nós temos em maior ou menor grau. E esse amor, às vezes, ele nos coloca em alguns sacrifícios, né? Em algumas situações que nem sempre são tão favoráveis, mas que elas conseguem, de alguma forma, resolver. Olha só, 12 Marias. É um livro de contos, 12 mulheres. poesias, mistura Sim. ficção, realidade. Conta um pouquinho, Carol. O livro são 12 contos, né? Não que não tenha uma linha poética também, porque falar de mulher não tem como a gente falar de mulher e não falar de poesia. Nós somos todos lindos poemas, na verdade. Então, ele tem também realidade. Eu falei hoje de manhã que ele tem uma realidade que nem sempre é um 100%, né? Ele tem aquela realidade que pode ser de uma pessoa que eu conheço profundamente, pode ser de mim, ou pode ser de uma notícia do jornal. Então, tem fatos reais, mas não tem pessoas reais, né? E Ah, tem a ficção, que é, na verdade, aquilo mais que eu consegui desenvolver a partir dos fatos. Os fatos são reais, mas não são as mesmas pessoas, nem as mesmas situações. Tudo aquilo em algum momento aconteceu. Alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu com uma amiga, alguma coisa aconteceu no jornal, mas são todas coisas que permeiam a realidade. Mas também tem a minha imaginação para deixar o livro mais interessante. e muito interessante, né? Porque eu já comecei a ler o livro, gente, e ele vai te consumindo, vai te levando, e aí eu já tô louca para destrinchar o livro, literalmente. Muito bom mesmo. Olha, o que eu já li, eu já gostei, para falar a Obrigada. verdade. E aqui eu não tô rasgando seda, não, porque quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. E realmente é uma coisa que você Mas tem que consegue ser, envolver a tem que gente na ser. história. Hã? Uhum, uhum. E assim, a Eu gente acho vai. que o mais interessante do livro é esse envolvimento.
Pois né? é, porque a gente vai criando a personagem na cabeça, a gente vai se imaginando na situação, tipo, se fosse comigo, nossa, o que que eu faria? E parece até, o que eu li parece um filme, daria um filme, uma novela facilmente. Eu vou contar mais pra frente, tá, gente, do que eu O tô que que falando. você Calma. faria? Que que você... Tá bom, tá bom. Menina, pois é. Vamos deixar lá pra dica, que é onde a gente vai É, destrinchar isso, e aí eu te vamos conto o que que é que deixar. eu faria. Tá bom. Mas, ô, Carol, eu, É difícil. Ah, eu sempre sou muito curiosa com nomes. Como é que você chegou nesse Ave sim. Marias? Primeiro, na verdade, o livro se chamaria apenas Marias, né? O primeiro nome era Marias. Quando ele foi acolhido pela Chiado, a editora falou que já tinha um livro chamado Marias. Ah, E aí eu falei, putz, porque para mim não tinha outro nome sem ser Marias. E aí, conversando com meu marido, ele falou, vamos colocar Ave Marias, porque tem essa pegada religiosa. Em todo momento do livro tem uma pegada religiosa. Não que seja um livro religioso, por favor, não confundam, mas é, as mulheres são devotas, elas são devotas, né, de alguma forma. Então, e foi interessante, porque também veio a capa, logo depois eu já imaginei a capa e tudo. E o nome Marias, né, é um nome muito forte na minha família. Minha mãe é Maria, minha primeira melhor amiga é Maria, minha avó era Maria, então tem toda aquela coisa do universo, né, de mulheres Marias, né, e aquela coisa muito forte, de mulheres que têm essa força. O nome Maria, para mim, é muito forte, de Nossa Senhora, né, é a canção do Milton Nascimento, então é todo um universo Maria, assim, que te dá uma... Me deu uma sorte esse livro, viu? Me deu muita sorte. Eu gostei muito desse título, eu gostei muito. Eu gosto muito das minhas Marias, eu tenho xodó por todas elas. imagino. Ó, essa é até uma pergunta que eu falei, quem são essas Marias que permeiam sua vida, né? Que entraram e de alguma forma te marcaram, e aí você está falando aí que, de fato, você tem várias Marias que tiveram um pontinho de Várias responsabilidade Marias. sobre algum fato na sua vida aí que marca, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho exemplos de mulheres assim, a Maria José, que criou a minha mãe, que nos criou também, criou meus filhos, ajudou todo mundo. Uma mulher fortíssima, maravilhosa, que eu tenho assim, um amor incondicional. É, várias amigas têm o nome de Maria, minha mãe era Maria. Então, engraçado, e coincidentemente, a mãe do Walter Navarro, que fez a introdução do livro, também é Maria, Cléia Maria. Algumas amigas minhas, depois de lerem o livro, falam assim, Carol, eu também sou Maria. Eu nem sabia, porque a pessoa às vezes usa só outro nome, né? Tem nome composto e usa só um nome. Eu falei, gente, então eu tô só rodeada de Marias. Todo mundo agora se tornou Maria. Acho que eu vou mudar até meu nome para Maria, alguma coisa. Porque e é uma tradição, né? É uma tradição. Maria sempre foi uma Sim. tradição. Maria, Rosane, Maria alguma coisa. E sempre foi muito forte isso para mim. Eu explico isso um pouco no livro porque a minha avó queria que eu fosse Maria Carolina de qualquer jeito. E, e tudo isso fica no nosso inconsciente, né? Uma memória afetiva, talvez. E isso tudo se sobressaiu no livro e se tornou essa catarse, praticamente, que aconteceu comigo quando eu comecei a escrever. Então, e quanto tempo que tem que você começou a pensar em escrever esse livro até ele ser lançado agora, né? Ou seja, você reuniu vários contos, então você teve que costurar isso e criar uma personagem para cada Maria que você traz no livro. Então, como é que foi esse processo de criação? Uhum. O processo de criação foi muito maluco, porque esse primeiro conto, a Ana Maria, ele já existia. Ele já existia desde a minha época de faculdade, praticamente. Eu fiz ele como uma redação, muito tempo atrás, e ele era um conto que eu precisava desenvolver. Era uma história que eu gostava muito e que eu sempre imaginava ele maior. Então, o começo dele foi como se fosse a Ana Maria
E ela seria o livro todo. Ela seria o livro completamente só sobre ela. Só que eu terminei ela rápido. Eu sentei um dia e desenvolvi. Eu falei, cara, não tem como ser ela o livro todo. Eu já fechei. Eu fechei com uma forma que eu gostei muito, então eu fiz bem. Então agora eu quero outro. E quando eu comecei a escrever, de repente eu fiz 4 contos muito rapidamente. Muito rapidamente. Aí eu pensei assim, vão ser 4. A minha ideia inicial eram 10 contos de 10 páginas cada um. Só que a gente não tem controle, né, Brenda? Então, tinham contos que foram imensos e contos que ficaram menores, né? E o pior é que, pior não, o melhor é que quando eu estava fechando os 10, completando os 10, a gente foi viajar e a sobrinha do meu marido começou a contar uma história. E eu falei assim, essa história dá um conto. E aí se tornou o último conto. Eu falei assim, eu tenho que parar de escutar as pessoas falando, porque tudo está virando um conto na minha cabeça. Daqui a pouco eu tenho 500 contos e eu não consigo fechar esse livro. Meu Deus do céu. E aí ela fez, foi o 11º, e eu tinha um parágrafo que eu tinha escrito num dia de praia, e eu, a partir desse parágrafo, fiz o 12º. Então eu fechei em 12 contos, porque eu já estava com 400 páginas, e aí eu falei, agora chega, qualquer ideia que eu tiver agora já está tudo anotado para o segundo livro, que eu fiz, não aguento mais, eu não aguento mais pensar nisso. Aí eu fechei o livro com 12 contos e eu gostei de ser o número 12 também, eu achei bonito o número 12. Eu fiquei feliz com o resultado, eu achei que ficou muito bom. Legal, nossa, é muito legal a gente acompanhar o por trás, né? Porque a gente só vê muitas vezes o produto Sim. final ali, o livro finalizado, mas como se dá esse processo é uma curiosidade que essas histórias trazem, vai mexer com a gente, mas tem a história de quem escreve, que é a sua história, né? E aí, Carol, Claro, claro. E é sofrido, é, né? sim, demais, porque, como você falou, quando você começa a ter uma referência e transformar isso em escrita, tudo te inspira. Basta que você vire o seu Uhum. olhar para aquilo, né? Tudo. É. Nossa, eu ficava maluca. Eu falei assim, gente. E o pior é que, assim, inspira e também te atrapalha, porque aí você não sabe o que você faz com aquilo. Porque, de E alguma até para forma, você quer escolher, né? colocar aquilo no livro, né? Para escolher, né? E aí os finais sempre me deixaram assim, eu realmente sofri, eu chorei em alguns momentos do livro, meu marido abria a porta assim, do escritório, eu estava chorando em prantos no ateliê que eu não sabia, ou então quando eu matar, eu não vou dar spoiler, mas quando aconteceu alguma coisa no livro eu chorava, eu falei, meu Deus, aconteceu isso, o que eu faço? E eu me envolvi muito, foi um livro realmente assim que mexeu muito comigo, porque como eu te falei, tem muita coisa também da minha vida, né, e de pessoas próximas e tudo Aham. mais, e foi quase uma catarse mesmo. Foi muito bom, mas foi revelador, digamos assim. Ô, gente, essa Carol, eu aguento isso. Ela faz o que faz com a personagem, não conta e ela se envolve. Adoro gente assim. Me envolvo, me envolvo, Então, sofro igual uma louca nesse livro, sofri muito. Então, me conta, o que que essas histórias vão trazer? Que tipo de mulher? Porque eu vi, como você mesmo está falando, foi tipo uma catarse, né? Então, essas mulheres, você falou aí, são 12, elas são Uhum. diferentes, mas o que que elas estão trazendo para quem lê? Eu acho que elas estão trazendo uma coisa muito importante, que é a, a vontade de não abaixar a cabeça, a vontade de se superar, sabe? De realmente ser dona da sua vida, ser dona do seu nariz. É isso que me passa muito essas mulheres. Elas têm atitudes, às vezes, um pouco radicais, né? Mas dentro da verdade delas, dentro totalmente da verdade delas. Elas não são falsas. Elas podem ter 1 milhão de defeitos, mas elas vão na verdade delas. Elas estão absolutamente verdadeiras e corretas naquilo que elas imaginam que é a natureza e a situação que elas estão vivendo. Claro que tem vários arrependimentos, tem situações assim de imaginar como é que seria diferente, mas
elas estão na linha delas, né, de raciocínio e de sentimento e de tudo mais. Não dá para, elas não têm exatamente alguma coisa, por exemplo, a última personagem, ela traz um pouco um resumo de todas, porque é como se ela falasse assim: eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu não me arrependo, né? E é isso. Eu vou viver a partir disso, eu vou viver a partir da minha verdade. E ela fecha o livro muito bem, porque pode falar palavrão, Brenda? Ela é meio que um foda-se geral, sabe? É isso. Nós somos essas mulheres. E é difícil, né, ligar esse botão do foda-se, né? Nossa, Principalmente para mulher. cada dia mais, né? Achei que a gente ia evoluir, parece que a gente está evoluindo a cada dia. A situação está muito estranha para todo mundo. Um preconceito imbecil, uma hipocrisia geral nessa sociedade nossa, cada caso mais estranho, né, que a gente vive. Então, eu acho que, na verdade, o Ave Marias, ele é quase um alento. Apesar de ser coisas, assim, profanas e profundas, mas você percebe que tem muito mais do que a gente imagina por aí. Sim, e o que a gente pode pensar também, como a gente já esclareceu, você já falou, não é um livro de oração, gente, por favor, né? Vamos trazer história de mulheres. Você pode rezar também. Pode rezar, tudo bem. Nós podemos falar que o livro é uma prece. Pode, não ok, tem problema. mas é só isso, é uma prece. Nós estamos Pode ser. pedindo, né, para ser vistas. Mas não é um livro religioso. Sim. Né? E não confundam. Não confundam, por favor. Porque senão depois não venham reclamar comigo, né? Como eu te contei nos bastidores, conta, né? Que teve divide uma essa senhora história que aí. pegou o livro, viu a capa com um terço e o Ave Marias, ela é muito católica, uma senhora católica fervorosa, e começou a ler o livro. No terceiro conto, eu sempre falo que foi no terceiro conto, ou seja, antes ela não estava achando muito ruim, né? No terceiro conto, ela chegou para a filha dela, que é minha amiga, que comprou o livro, e falou assim: minha filha, eu não estou entendendo que esse livro não é exatamente um livro de oração. Aí eu falei assim: mas agora que você está, né, de certa forma, se assustando, porque ela já tinha passado por 3 Marias, né? Então, mas ela também não largou, não, ela continuou, ela gostou do que ela leu. Depois eu vou até conversar com ela a respeito, para ver o que ela achou do meu livro. Mas, enfim, deve ter tido alguma coisa até bacana para ela também, porque tem mulheres mais antigas, né, situações mais antigas no livro, que talvez ela tenha se identificado. Porque se você imagina que para a gente hoje é muito difícil, você imagina para elas, né, como é que deve ter sido. Então, sem dúvida. Mas nesse caso nada fácil também. Até porque não. Pode falar. Não, pode falar. Estava esperando a sua pergunta. Não, porque tem essa questão da identificação que a gente certamente vai se ver em alguma situação que você está retratando, com certeza. E tem essa questão da mulher também ter a curiosidade de saber de outras mulheres, né? Que muitas vezes a gente não conta, a gente tem vergonha de nós mesmas, da nossa história, muitas vezes. E, querendo ou não, é um livro que traz contos que tem a ficção, mas tem, né, histórias baseadas na vida real. Então, assim, o fato de você levar a gente a pensar em situações que você coloca já é um passo adiante de quem está lendo, quem está recebendo aquela escrita sua. Brenda, eu acho tão impressionante porque, assim, eu já passei por tanta coisa nessa vida, principalmente com o projeto Autoestima, que me ensinou muito sobre mulheres. Eu vejo que todas nós, sem exceção, passamos por situações, às vezes, de risco e de abuso, mesmo sem entender que está passando por essa situação. E eu já tive pessoas muito próximas de mim, em situações absurdas, e a gente fica completamente sem ação, porque é horrível, né? E o que a gente vê muito é que a mulher que está nessa situação,
ela se sente culpada de estar nessa situação. Ela normalmente não culpa o seu agressor, não culpa o seu abusador, né? Então, eu quero, assim, que se uma mulher leia, e se uma mulher ler o meu livro, e se ela se sentir compelida a se rebelar contra uma situação de abuso, eu já vou ficar muito feliz. Porque, infelizmente, a gente ainda vive isso, e, infelizmente, a gente ainda não tem o apoio suficiente para sair de uma situação dessa. Então, se eu ajudar uma mulher, eu já estou muito feliz. É o que eu sempre falo. Eu também, com esse podcast, eu falo, gente, se eu mudar a vida de uma mulher, já valeu a vida, né? Porque a gente sabe Já da valeu. dificuldade. A gente sabe dessa dificuldade. Brenda, eu tive uma experiência num projeto de autoestima, num projeto de autoestima que a gente tem, e a gente levava maquiadoras e consultoras de imagem para as garis aqui de Belo Horizonte. O que a gente sempre quis foi levar com que elas se vissem de uma outra forma, porque elas são invisíveis, né? Você passa por elas na rua e você não as percebe. E tinha um grupo de 3 mulheres sentadas num canto que não queriam se maquiar de forma alguma. E a gente tem uma psicóloga no grupo que ela aborda algumas situações que eu não estou, às vezes, preparada para abordar. Quando ela foi conversar com elas, o retorno dela foi o seguinte: se elas chegarem em casa maquiadas, elas vão apanhar. Porque elas saíram de casa para poder trabalhar. Aonde que elas se maquiaram? E por que elas se maquiaram? Eu chorei tanto, que eu falei, como que a gente está hoje, num dia, tentando levar um pouco de alegria para uma mulher, e ela não pode passar um batom, porque se ela voltar para casa com um resquício de maquiagem, ela vai apanhar. Você consegue imaginar isso, Brenda? Ou seja, até um batom hoje, pra gente, é um sinal de resistência, né? É um sinal de resistência. Ou seja, eu posso me maquiar, né? Você pode se maquiar. E as que não podem? O que a gente está fazendo por elas? Né? Nossa. Profundo isso, viu? O tempo todo, é o que você está falando. E muitas vezes, é o que eu falo, nós mulheres não conversamos sobre essas coisas. E a gente não sai do lugar quando a gente não conversa isso. Né? Porque não tem quem te abra a mente. Exatamente. A gente tem vergonha, como eu te falei, e a gente não nem sempre está disposta a ouvir também o problema. Esse conto que você leu foi o que mais incomodou, e algumas pessoas vieram me falar que não gostaram. Porque incomodou. Agora, por que incomodou? Né? O que está incomodando? Né? É isso que a gente tem que começar a ver. Concordo plenamente. Assina embaixo, tá? Tô com você. Olha. #Unidas. Super. Olha só, você já falou aí que você se envolveu muito para fazer esse livro. Mas o quanto tem de Carol nessas mulheres? Muito. Cada Maria tem um traço de Carol? Toda Maria tem um traço de Carol. Toda Maria tem um traço de Carol. Mesmo as que não tem tanto a ver comigo, elas têm uma música que eu coloco, que é uma música que eu gosto, elas têm a referência de algum filme que elas estão assistindo, ou de uma roupa, ou de um perfume, ou de alguma situação, de algum local que é meu. Então, todas elas têm um pouco de mim. Algumas têm mais, muito mais, e outras têm pequenos toques da minha personalidade. Vamos começar que eu sou assim bipolar, né, meio maluca, mas não. É só um excesso mesmo de criatividade que eu acabo pontuando as minhas Marias. Mas elas são muito mais do que eu. Elas são muito mais, sem dúvida nenhuma. Eu não teria talvez a força que todas elas têm, de forma alguma. Bom, você já falou que distribuiu Carol e Marias. Então, de alguma forma, essas Marias te devolvem algo que talvez você não esteja vendo também. Pode ser. Eu tenho muito... Eu leio um pouco de vez em quando o livro, assim, porque, igual eu falei, como foi muito envolvente para mim, eu não leio muito, não. Eu olho de rabo de olho, assim, para ele, assim, fica quieto aí, porque não vai voltar muita coisa, deixa quieto.
Deixa você aí cumprindo o seu papel agora. É isso mesmo. E aí, dentro dessas todas Marias, você conseguiu identificar um ponto em comum entre elas? Que, assim, você escreveu, são mulheres diferentes, né? Com histórias diferentes, mas tem algum momento que você fala Uhum, assim, uhum. poxa, todas elas chegam num ponto em comum? Eu acho que o amor pela vida. O amor pela vida, eu acho que é a coisa mais importante nelas. E essa força, são situações muito delicadas. O que eu vejo muito é que elas não desistem. Elas podiam desistir. Elas podiam desistir de muita coisa, elas podiam deixar para lá, elas podiam se colocar numa situação que elas sabiam que elas é, iam ser mais abusadas ou em situações que elas não iam conseguir sair depois, mas elas não ficam. Elas têm essa vontade, sabe, esse impulso sempre de se resolverem, elas resolvem, sabe? Tem umas que simplesmente juntam o pano que tem e saem, sem condição, sem nada, elas têm essa motivação contínua, elas não são mulheres que desistem, elas não são mulheres que desistem, por pior que elas estejam. E algumas estão, assim, na pior, elas chegam em pontos, assim, realmente bem complicados, mas elas conseguem respirar fundo e ir em frente. E eu acho que isso é a coisa mais forte do livro, essa não desistência, sem dúvida nenhuma. Legal. E quais são os retornos? Você já citou alguns de quem já leu, mas de modo geral, o que as pessoas estão falando desses contos? A gente está falando aqui de mulheres, mas não quer dizer que homens não podem ler, pelo contrário, leiam, né? Muito pelo contrário, eu quero que muitos homens leiam até para eles entenderem um pouco desse nosso universo, né, Brenda? Porque enquanto eles não começarem a entender de fato o que uma mulher passa, até outro dia eu estava dentro de um táxi sozinha no Rio e eu converso mais que a boca, né? E o motorista começou a ser um pouco mais rude, assim, numa situação de política que ele começou a falar. Aí eu cheguei em casa, comentei com meu marido, ele falou assim, por que você não se posicionou? Eu falei, você já esteve no meu lugar, sozinha, dentro de um carro com um homem? Eu não vou me posicionar. Eu não vou brigar com um cara que está no volante, né? E eu atrás. Eu não sei o que ele pode fazer comigo. Né? A mulher tem medo. A mulher sempre tem medo. Em qualquer situação a gente tem medo. A gente tem medo de andar sozinha na rua. A gente está em medo de estar num lugar sozinha com um homem. Então isso é uma coisa que é muito cruel, né? A nossa segurança, ela é muito tênue, ela é muito delicada. A gente simplesmente não tem segurança. Mas o que é muito engraçado, quando as mulheres pegavam os livros, elas voltavam assim para mim: babado é forte. Eu escutava muito assim, muita coisa sensual, sabe? Assim, porque tem umas partes realmente bastante sensuais no livro. Aí ela fala assim: deixar para o meu marido dar uma olhada, aquela coisa assim. Tem uma parte realmente no livro que é muito mais erotizada, tem algumas situações assim, né, que tem essa pegada, mas essa não é a maior qualidade do livro, não. Claro que, né, você falando de relacionamentos, você tem que falar um pouquinho da parte bacana do lugar, né? Mas é mesmo isso, assim, o quanto que o livro é forte, o quanto que o livro marca. Algumas pessoas como eu te falei, que não gostaram de tudo, né, e que acharam o livro algumas coisas que incomodavam, mas sempre me disseram que o livro era forte, né, e que impactava de alguma forma a vida dessas mulheres. Agora, teve uma coisa que foi muito engraçada. No dia do lançamento no Rio de Janeiro, essa eu nunca vou esquecer. Uma menina, uma mulher, já mãe e tudo, ela pegou o livro num cantinho assim para ver como é que era o livro, porque na verdade ela não me conhecia tanto, ela me conhecia há pouco tempo, não sabia muito do livro. Eu acho que ela leu umas 3 páginas, Brenda. Aí eu falei assim, aí, você vai comprar? Gostou? E tudo, né? Que eu tava toda empolgada no dia do lançamento. Eu falei assim, Carol, olha só, se eu comprar esse livro, eu vou ter pesadelo. Eu não vou comprar, não.
Olha que coisa, mas ela não conseguiu ir pro livro, ela não conseguiu entrar no livro, ela ficou com medo do meu livro. Eu falei, meu Jesus. Então, tipo, desculpa, né? Porque pesadelo eu não quero que ninguém tenha com o meu livro. Então eu deixei ela pra lá e falei, às vezes um dia ela volta e compra, porque não é isso que eu quero pra pessoa. Eu juro que eu não quero que ninguém tenha pesadelo com o meu livro. Mas ela não deu conta, ela acho que ela leu umas 2 coisas assim, eu acho que ela achou meio muito para ela. Enfim. Mas eu acredito que vão ter várias reações e das mais interessantes e diversas possíveis. Isso é fato. Certamente vai chegar a coisas das mais variadas, né? E assim, ao fim desse Vai. livro, quando você olha para ele, que sensação que te traz enquanto mãe desta obra? Mãe dessa obra é engraçado, porque os meus filhos não leram, né? Então, quando você fala mãe, eu não sei se eu gostaria que eles lessem também. Porque é muito explícito, né? Então a gente ainda fica um pouco assim, será que meu filho vai me olhar diferente depois que ler esse livro? É uma coisa que eu penso um pouco. Mas enfim, né? É complicado. Mas é um orgulho muito grande, ver o livro, ver as pessoas com o meu livro na mão, sabe? É algo assim que, poxa, eu estou fazendo meu papel de alguma forma, né? Eu estou mostrando um pouco desse nosso universo, eu estou realmente colocando uma realidade que é rasgada e que é sofrida e que às vezes a gente ignora, talvez por não ter aproximação com isso, apesar de que hoje não tem mais como você não entender o quanto, né, a mulher sofre preconceito, né? Ou enquanto a gente está conversando, a gente não sabe quantas mulheres já foram assassinadas ou violentadas, né? Por serem mulheres ou por estarem com uma saia mais curta ou simplesmente por levantarem, né, o nariz e peitarem alguém, né? Então, a gente tem um caminho muito longo pela frente. Então, o que eu posso fazer, mesmo seja um pouco, como eu te falei, se uma mulher lê esse livro e fala assim, olha, basta, eu não quero mais ficar na situação que eu posso mudar minha vida, eu já fico absolutamente satisfeita, porque a gente não precisa mais disso, né? A gente não precisa passar por uma situação humilhante, a gente não precisa ser depreciada, a gente não precisa ser diminuída, como a gente tem sido ao longo de tantos anos. Sim, eu concordo plenamente com você. E, gente, eu preciso falar não só do livro, mas do kit que veio junto, né, com o livro. Posso mostrar, Carol? Claro, por favor. Olha, além do livro, veio isso daqui. E me instigou muito, né? Eu falei, olha, vamos ver o que é. Aí eu falei, um terço, ok, tudo a ver, porque eu não tinha lido ainda, nem a capa, nem nada, nem release, nem nada. Simplesmente peguei o que chegou para mim. E eu sou católica, né? Enfim. Aí eu, olha, Sim. que lindo, que delicado. Aí eu falei, ué, o que será? Tem mais alguma coisa aqui? Aí, tcharam! Uma calcinha, gente, vermelha. Olha essa Carol. Eu falei, como? Peraí. Aí eu tive que ir lá no livro. Eu falei, peraí, tem alguma coisa que eu não entendo. Adorei. Eu não entendi exatamente, né? Ai, que bom, que bom. Não entendi. Aí eu falei, né? Vamos ver o que esse livro está trazendo, porque agora não é o que eu estou pensando. No primeiro momento a gente acha que é algo religioso mesmo. Mas você brinca até com isso, né? Esses elementos, porque pelo que eu li de quem escreveu no seu livro, né? O próprio Navarro que você falou, peraí, posso errar o nome dele, peraí, gente. Walter Navarro. E aí ele fala desse tipo, das várias mulheres, santinha, safada, né? Enfim, tem toda essa brincadeira que você coloca, porque nós somos isso tudo mesmo, né? Sim. Claro. Eu acho, e é engraçado, a orelha do livro, quem fez foi o Iberê. O Iberê é um senhor de 83 anos. Tá brincando?
que foi um dos revisores do livro também, junto com o Valtim. Não. E ele escreve sobre a religião católica. Ele tem uma página no Facebook que chama Comunidade Vida, e ele tem artigos religiosos. Ele é meu amigo tem uns 20 anos, mais ou menos. Eu sou muito católica, eu fui criada dentro da igreja católica, fui catequista. Eu fazia homilia na igreja. Pois é. Então, sabe o que a grande questão é a seguinte: você não precisa ser uma freira e nem você precisa ser uma devassa para profanar uma religião. Sim. Entendeu? A sua atitude sexual não tem a ver com a sua atitude, com o seu caráter. Exatamente. Colocando todos os limites, a gente pode ter todas as nossas liberdades e ser uma pessoa absolutamente católica e fervorosa. Eu vou contar uma pequena coisa que me aconteceu quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Eu fui mãe solteira do Vitor, um menino maravilhoso, a pessoa que mais me dá orgulho nessa vida. Quando eu fiquei grávida, eu era super atuante no Comunidade de Vida da Igreja Santo Antônio. E aí uma senhora chegou para mim, eu estava no começo da minha gravidez, ela falou assim: por que você não marca uma viagem e faz um aborto e volta? Como se nada tivesse acontecido. Isso eu estava dentro da igreja, Brenda. Eu estava dentro da igreja. Então, isso para mim não é uma pessoa católica. É uma pessoa completamente, né, sem escrúpulos, sem caráter, sem nada. Então, se você falar para mim que você é católica ou ateia, isso para mim não me interessa. Né? A única coisa que me interessa é que você seja uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, que faça o bem para o outro. É a única coisa que me importa. A sua religião, para mim, é o de menos. A sua opção sexual, para mim, é de menos. Né? Se você se mostra para mim como uma pessoa bacana, que tem caráter, né, e que tem uma consciência cidadã, pronto. Meus filhos, cada um tem uma religião. Eu nunca interferi nisso. Nunca quis saber. Só que são homens sensacionais, sabe? Então, é essa a grande questão. E o mais interessante é que quando você tem a orelha de um homem, que para mim é um homem santo, como é o Iberê, e o meio do livro tem o Valtinho, que na maior das brincadeiras é um grandíssimo devasso. Eu tive que cortar muita coisa do texto original dele, porque eu fiquei sem graça. Eu falei: Valtinho, pelo amor de Deus. Assim, Carol, mas é o livro. Eu falei: Valtinho, calma, não é tudo isso também, entendeu? Enfim, e foi para mim um grande prazer, porque são homens que eu admiro, são pessoas fantásticas, inteligentíssimas, que me deram esse presente, né? Então, eles conseguiram captar tanto essa religiosidade do livro, né, e a minha essência, quanto também essa libertinagem. E, na verdade, não tem nada demais, é simplesmente os nossos desejos, as nossas vontades explicitadas, né? E tem muito mais maluquice e situações horrendas acontecendo que fogem da sexualidade, né? Eu acho que é muito mais vergonhoso você ter uma pessoa com fome ou sem trabalho ou de qualquer outra forma do que uma pessoa que, sei lá, tá com uma roupa curta ou que tá com o peito de fora ou sei lá, qualquer outra coisa. Isso para mim é irrelevante, né? A gente deixou o sexo de uma forma tão... Sexo não, a mulher de uma forma tão erotizada. Hoje eu passei numa banca de jornal, ainda vi um monte de playboy, assim, Nossa, na parede da banca, e um senhor parado, assim. Existe isso ainda. E um senhorzinho parado, assim, sabe, assim, prestando atenção. Eu falei: não estou acreditando que existe isso ainda. E isso é tão horrível pra gente. Porque, poxa, fica uma coisa tão exposta, de uma forma tão vulgar, sabe? E pra quê? Qual que é a necessidade dessa coisa? E eu voltei nos anos 90, assim, quando saiu aquela revista que era de homem nu. Você lembra disso? Sim, lembro. E não era aquela G Magazine, não. Era uma revista que veio Gente, foi muito engraçado isso. Teve o Roberto Martins, o Renato Gaúcho. E era uma revista super sofisticada, não parecia nada demais. Quando eu fui comprar na banca, o dono da banca ficou olhando pra minha cara como se eu fosse uma devassa. Ele vendeu para mim assim: você vai comprar essa revista? Eu falei:
Por que que todo homem pode comprar Playboy e a gente não pode comprar? Ué, sabe, tipo assim, por que ele tá vendendo, eu era uma então? mãe, O que ele sei lá, esperava? o que eu esperava? Eu não sei se eu estava com meu filho do lado, mas sabe assim, porque tem essa, né? Porque a mãe não tem Uhum. sexualidade. Não. Você vira mãe, você vira mãe. Você vira mãe. É sério? Verdade. É sério? Você viu aquele filme A Filha Perdida? Vi, vi. Pois é aquilo. A mulher, quando quer se realizar profissionalmente e sexualmente, ela é cobrada de uma forma absurda. Ou ela é mãe, ou ela é feliz. Você consegue Aham, entender? Como assim? sim. Não dá para as duas É coisas complicado, juntas né? andarem. É. E isso já, Não, outras mulheres já me não. falaram a mesma É um coisa, sabe, sofrimento. Carol? Falaram exatamente isso, porque elas falam, eu não posso querer ser uma mulher que tem assim, clareza da minha sexualidade. Eu não posso nem expor isso para alguns homens que eu me relaciono, porque eles me olham assim. Nossa, é Isso, sério que você é assim? Aí mulher. eu falei, meu, você tá com o cara A mulher errado, tem sai fora. desejo? Completamente. Mas se você pensar que o orgasmo era quase que proibido para a mulher até um tempo atrás, você imagina? Porque a gente, para ter orgasmo e para ter qualquer outra coisa de sexual, era espantoso. A minha avó falava uma coisa que, assim, a mulher é feita para procriar, única e exclusivamente. Depois veio o anticoncepcional, a gente podia, né, ter uma relação sexual e não engravidar, porque até então isso não era É, possível, né? E aí a gente começou a descobrir o nosso próprio corpo. Isso é muito recente, Brenda, isso é muito recente. Então, para que hoje a gente esteja falando abertamente sobre esse assunto, tudo que passou antes da gente era absolutamente doloroso. As mulheres tinham uma camisola com abertura apenas nos lugares íntimos. Quer dizer, o homem isso é um nem te absurdo. tocava, praticamente. Era só um afazer. Era só um afazer. Ele ia lá, trabalhava, fazia um filho, e quando ele queria uma coisa muito diferente, ele ia para o prostíbulo. Ponto. Era Sim, isso. A mulher direita exato, não tinha sensação de gozo, ela tinha uma obrigação a cumprir. É completamente diferente. exatamente. Não, total. Não dá nem para comparar. E assim, as mulheres têm mesmo que irem para frente, não deixar que essa sociedade que ainda é, Claro, né, machista venha dizer o contrário, porque é o que você falou o tempo todo, a gente é testada. Se a gente se posiciona, a gente é o chamada tempo todo. de boca dura, difícil, tudo tem uma resposta, né? Se você não se posiciona, aí você é É, fraca. Então, meu, vai na sua cabeça. Se você acha que tá é, certo, vai. Só vai. vai na sua cabeça. Eu também acho. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado para a gente não se abaixar, não se rebaixar mais, né? Que a gente já se rebaixou e É, começar a ir para frente mesmo, entendeu? A enfrentar. O caminho está aberto, Breno. O caminho está é. absolutamente aberto. É a gente continuar brigando, né? Como a gente sempre fez. Porque assim, não dá para recuar mais, entende? Porque muitas mulheres já Não, fizeram isso no passado pra gente estar hoje onde a gente está. Então, quer claro, dizer, é passo para frente, é claro. caminhar olhando para frente. É isso. Coisas assim, tão bobas. Eu lembro quando eu fui alugar apartamento, há muitos anos atrás, o rapaz falou: seu marido vai me ligar? Nossa, Eu falei, não, não que tem marido. problema. Na época eu não era casado. Não. Eu ia para, por exemplo, passar Réveillon em algum lugar. O seu marido vai chegar? Não, estou sozinha. Que pena. Eu escutei isso uma vez. Que pena. Eu falei, mas eu tenho que estar com alguém, Ainda sabe? tem Assim, isso, quer né? dizer, hoje eu estou casada, muito bem casada, sabe? Então, a mulher também sozinha tem essa coisa, né? A mulher sozinha, ela tem algum problema, né? Ela Tem, não é claro. normal, né? É sempre Ninguém aquela aguenta. cobrança. Ou você Você tá tem que estar sozinha porque ninguém casada, aguenta. ninguém aguenta.
é muito chata, né? E se você casa, também você tem que ter filho, obrigatoriamente, logo depois. Então, e aí a mulher entra no universo em que ela não pode ser mais ela, porque você também se envolve nessa situação, né? Então, quando você fala assim, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, mas eu tenho todo o meu potencial ainda, né? E ele tem que ser colocado. Eu não deixo de ser mulher. Eu não deixei de ser a Carol porque eu tô com uma pessoa, ou porque eu cuido de filho, ou por nada disso. Eu acho que é essa a grande chave do negócio, sabe? Você tem que ser você, independente de quem está por perto. Eu acho que nenhum relacionamento que faça com que você perca a sua essência vale a pena, né? Ninguém que queira te Jamais. tolher vale a pena, né? Nada nem ninguém pode nos tolher. Então, é essa questão. É isso que eu falo que as minhas Marias tudo tem muito em comum. Elas vão para frente, elas encaram. E olha, elas encaram cada situação que eu faço, eu tenho um orgulho imenso dessas mulheres. E, poxa, nada fácil a vida dessas Marias, viu? Nada fácil. Imagino. E aí, falando do livro aí de novo, você faz uma dedicatória no início, que achei super fofa. Você fala da sua bisa, Manuelita Morim Meyer, falando que ela é uma mulher muito, era uma mulher muito à frente do tempo dela, né? E bisavó. Então, nós estamos falando de um Sim, tempo. Quem era essa mulher? minha bisa, muito antiga. Nossa, eu até me emociono para falar da minha bisa. Na verdade, eu não, minha bisa, eu convivi com ela muito meses, meses. Uhum. Ela faleceu um ano depois que eu nasci. Só que a bisa Manuelita, ela era assim surpreendente. Para começar, ela foi uma das primeiras mulheres do Brasil a fazer faculdade. Uau! Ela era dentista. Ela fez faculdade de odontologia em Ouro Preto. Ela era poetisa, pintora, ela fazia frivolité e ela escrevia, ela é calígrafa, né? E ela casou mais Gente, velha. Ela pediu meu bisavô em casamento. Ela chegou para adoro. ele e falou assim: "Você vai casar comigo". É, porque na verdade ela não podia fazer muita coisa. O que me contam é que para ela ter essa mobilidade de formar e tudo mais, ela tinha que ter ou alguém indo com ela ou ser casada. Então ela falou assim: "Olha, Uhum. você vai casar comigo, né? E aí a gente vai resolver a situação". Tanto que ela teve só 2 filhos, então ela não teve uma vida fértil muito longa. Ela casou um pouco mais velha. Só que, assim, ela é tão presente de uma forma inconsciente na minha vida que eu falo assim, gente, é um exemplo, sabe? É uma pessoa que no tempo que a gente ainda era muito reprimida, ela conseguiu, né, se Ó, libertar e fazer a vida dela, né? E fazer tudo. Você tem, assim, os poemas dela, os quadros que ela pintava, eu tenho, graças a Deus, ainda tenho uns 2 quadros dela, e tudo por ela, né? Num tempo que a mulher não tinha esse espaço de se expressar, de quase que de forma alguma, né? Então, minha bisa é como eu falo no livro, é a minha maior verdade, é aquilo que me norteia, assim. Às vezes eu peço para ela, falo assim, olha, me dá uma luz aí, porque o negócio não tá fácil. E eu pinto também, é. né? Não tão bem quanto ela, mas eu Ah, também gosto de pintar e de escrever. Então ela tem muito, eu tenho muito dela, dessa sensibilidade, dessa situação de arte também. Era uma mulher fantástica, sensacional, baixinha e pivitada, maravilhosa. que ótimo. Olha, esses poemas aí, quem sabe, pode virar um livro, hein? Pois é, menina, eu tenho até que resgatar alguma coisa dela e quem sabe tentar. Ela acho que ela até em Pouso Alegre, que é a cidade da minha família, tem muita coisa dos meus primos e tios e todo mundo. Todo mundo sempre escreveu muito. Uhum, legal. Então, mas agora vamos falar desses projetos seus, né? Além do livro, o que que é o Dica da Uhum. Carol? E também o outro projeto, Mais Autoestima, por favor. Nos conte, por favor. O Dicas da Carol é um site, né, um blog que tem muito tempo já que ele está no ar. Ele está até meio parado porque eu estou muito envolvida com o livro.
e ele sempre traz dicas de comportamento, beleza, moda, e hoje, principalmente, situações que eu sempre coloco textos que têm a ver com essa realidade da mulher, né? Tudo que tem a ver com empreendedorismo feminino, luta contra a violência, saúde da mulher, está no meu site. E o projeto Mais Autoestima, por Favor, ele começou tem uns 3 anos, mais ou menos. Só que quando a gente estava no auge dos projetos, veio a pandemia, né? Então a gente parou um tempo, porque como a gente faz a maquiagem, né, nas mulheres, é um contato muito próximo, então a gente não tem como fazer, a gente não teve como fazer nessa situação. A grande questão dele é dar realmente visibilidade para as mulheres, como eu te falei, no caso das garis, né? A gente fez a consultoria, né? Fez a maquiagem. Você não tem noção de como essas mulheres saíram no nosso dia de beleza, porque você imagina, se mulheres comuns, né, não têm muito acesso a uma consultoria de imagem e a uma maquiagem feita por um profissional, elas menos ainda, né? Então saíram de lá assim, outra mulher, saíram super felizes, tirando essas que não puderam fazer a maquiagem, elas se sentiram mais valorizadas, sabe, Brenda? E às vezes o que a mulher precisa é disso, é de um elogio, é de se sentir mais bonita, né? Eu tenho mania, eu vejo uma mulher bem vestida na rua, ou sabe, aquela coisa assim, você vê que a pessoa caprichou, eu falo assim, tá bonita hoje. E é tão Acha que interessante a que às gente vezes é a pessoa doida, né? para assim, eu falo, não, meu marido fala assim, pelo amor de Deus, eu falo assim, amor, a pessoa se aprontou para sair, você percebe isso, sabe? Então eu falo assim, eu paro, mas eu falo assim, você tá tão bonita. E eu já recebi tanto sorriso na rua, e às vezes assim, são pessoas que moram sozinhas, são pessoas que não têm sabe, esse retorno de ninguém, né? E pessoas que às vezes falam assim, nunca receberam um elogio. Brenda, um elogio é algo renovador, é uma coisa que te faz ganhar o dia. Eu falo, a gente ganha o dia, né? Porque você sente melhor. No mundo hoje que a gente vive de imagens que fazem você se sentir sempre pior, né? Porque tem patamares altíssimos de como conhece bonita. Poxa, é isso. Como não é? Não, e você falou tudo. Nós mulheres, principalmente, temos uma mania de competir, né? Quer estar sempre mais bonita que a outra, quer chegar num lugar, quer chamar mais atenção. E eu também já fiz isso várias vezes, sabe? Às vezes eu estou numa festa, uma coisa assim, antes da pandemia, né, gente? Porque depois da pandemia não teve festa. É, Mas assim, eu chegava, às vezes, num casamento, você numa festa de teve, né? A casamento. gente que não foi. Exatamente. E aí eu vi a mulher desse É, jeito que você tá falando, muito bonita, sabe? E ela tava, às vezes, até não sabendo lidar com aquela beleza que ela tava irradiando. E eu chegava e falava assim, nossa, mas seu vestido é muito aham. bonito, ficou muito bem em você. Aí, né, até o namorado que tava perto olhou pra mim assim, tipo assim, ué, que isso, né? Ela elogiando a minha Que é namorada, isso, achou né? estranha a situação, sabe? E ela ficou assim, É, ai, você como também tá assim, muito né? bonita. Aí ela falou, você também, seu vestido é muito bonito também. Então, quer dizer, foi uma coisa espontânea que eu fiz, né? E é o que você falou, ela acabou. Claro, Você claro. vê que a pessoa até muda. Tipo assim, olha, alguém me reparou, né? E nós Muda, mulheres vestimos para muda. nós mesmas. Sim, Nós não sim. vestimos para homem, né? Nós que reparamos. Então, quer dizer, nada mais gentil quando você Sim, é a sentir a gente que vontade repara. chegar e falar. É porque tanto o incentivo quanto né, uma coisa que coloca a pessoa para baixo, quanto uma crítica, são coisas muito importantes, né? E tem que ser muito bem feitas. Então, quando você fala bem de uma pessoa, ela cresce, né? O meu filho mais novo que era perito em fazer isso, Brenda. O bichinho Ah, era levado na escola, só que toda professora, assim, ela não sabia o que fazer com ele, porque ele chegava, podia ser qualquer mulher, de qualquer situação. Ele chegava assim, você tá tão bonita hoje, e aprontava.
Ninguém, nenhuma conseguia colocar o bichinho no lugar. Elas me ligavam, Carol, não sei o que eu faço com ele. Eu falei assim, se você não faz, eu vou saber. Se você não sabe, eu vou saber. Ele levava que as mulheres não eram elogiadas. Não Olha eram pra você ver. elogiadas. Ele pegava no ponto fraco. Dava presente, levava flor. Era uma coisa. Eu não presta não. Mas é isso, né? Você conquista É. através do elogio, do incentivo. E é engraçado porque tem gente que não consegue receber elogio por várias questões. Aham. Eu estava uma vez no elevador, um senhor chegou para uma menina e falou assim, nossa, que lindo, o olho, ela tinha olhos bonitos e tal. A mulher falou assim, eu? Nossa! E saiu assim, sabe, bem puta, assim. Aí eu falei assim, você pode me elogiar, não tem problema não, porque eu vou achar bom. Entendeu? Porque a gente não recebe elogio, a gente não É, recebe. E quando verdade. recebe, ou acha que é cantada, né? Ou acha que é alguém brincando com você. É, Isso, é verdade. infelizmente. E esse projeto a gente consegue encontrar ele aí nas redes sociais? Como é que funciona? Até o próprio Dicas da Carol. Ele tá no Instagram, tem o Dicas da Carol, tem o Mais Autoestima, por favor, tem o Instagram de todos os dois. Tem o site, né, dicasdacarol.com.br. E o projeto a gente está tentando retomar ele esse ano, para ver se já Hum. começa com alguma ação, né, até que tenha a ver com o livro também. Eu estou querendo fazer junto com as prostitutas aqui em Belo Horizonte Ai, e que lá no Rio tudo! também. A gente está tentando fazer uma ação com elas. É, Uhum. só que assim, quando a gente começa e para, né? Porque toda vez tem uma variante, alguma coisa, mas assim, vai caminhar e vai chegar no nosso momento de fazer, com certeza. Mas é isso, é dar visibilidade a quem ainda não se vê tão importante, né? É muito triste isso, mas eu quero fazer esse ano muita coisa e linkar muito com a questão do livro. Pegar personagens da vida real que tenham a ver com os personagens do livro, para que a gente faça ações realmente engrandecedoras, né? Que mudem, Sim, que não possam mudar uma vida, que pelo menos mude perspectivas, né? com Também é importante. certeza. Legal, Carol. Adorei. Ó, e você, enquanto mulher, espera o que das mulheres? Coragem é a única coisa que a gente precisa, amiga. Muita coragem, muita coragem. Só. Ponto final. Ponto. Tá certo. Carol, agora é a hora da dica, né? Adoro. E claro que o seu Sim, livro, Ave Marias, vou mostrar de novo. Olha aí, gente, maravilhoso. meu É, filhinho. outro filho da Carol. Na verdade, são 12 filhas, né? É uma reunida, mas são 12 12 filhas. filhotos maravilhosos. Ô, É verdade. Carol, dentro do seu livro, o que que você separou aí, né? A gente falou aqui que Uhum, cada uma leu, eu li um conto aqui, vou compartilhar, mas o que que você, a mãe uhum. dessas mulheres, o que que você traria aí desse livro, uma parte, um conto, enfim, compartilha. Eu vou te falar que foi engraçado, porque eu comecei a olhar e eu lembrava de trechos do livro, só que eu fiquei um pouco. Eu fiquei triste, porque eu falei assim: se eu ler de uma, a outra vai ter ciúmes. Aí eu falei: não vou separar de nenhuma delas, não, sabe? Assim, eu não quis ofender nenhuma das minhas Marias. Eu falei: eu não posso escolher de um ponto. Então eu vou ler o comecinho, que eu falo um pouquinho da explicação das minhas Marias, porque Por aí eu vou favor. agradar a todas e não vai ter problema. Ok. Cresci entre Marias. Desculpa, vou lá. Cresci entre Marias. Minha avó materna, devota e carola, batizou todas as filhas com o nome de Nossa Senhora. Maria Lúcia é minha mãe. Isso fez com que desde cedo me sentisse obrigada a acreditar em algo. Quase me tornei Maria Carolina e conheci uma que se apaixonou por mim. Já minha avó paterna tinha, ela e suas irmãs, o mesmo fardo.
Todas eram Maria, sem exceção. Dulce Maria era minha avó. Além delas, conheci muitas outras. Maria José, meu maior exemplo de força e carinho. Maria Rosane, saudade eterna. Luciana Maria, minha primeira melhor amiga. Gabriela Maria, grande inspiração. Crentes ou não, fortes, fracas, exemplares, derrotadas, santas, recatadas ou putas. Marias, mulheres. E entre histórias reais e de ficção, eis este livro. Ele tem muito de mim e de tantas outras personagens que me tocaram e me despertaram para a dor e a delícia de ser o que somos. Mulheres, Marias, ave. A todas elas dedico essas linhas. Uhul! Lindo! Maravilhoso! Nossa, acho que você não poderia realmente escolher parte melhor, porque é o que você falou. Não tem filha feia, né? Quando é filha e a gente ama tudo igual. Ama tudo igual. Eu não posso fazer isso com elas. Mas você pode, né? Então você pode. Tá bom. Olha ela transferindo a responsabilidade para mim. Mas vamos lá. Então, eu li no início do livro, a introdução, li essa parte que você acabou de ler, e eu vi que eu gosto muito disso, que o livro você pode partir de qualquer conto, né? O conto é bom por isso, porque você pega uma história em qualquer parte do livro ali e manda bala. E eu, dando uma folheada, eu li todos os nomes das Marias. Gente, é tanta Maria que ela colocou nos nomes aqui, né? As Marias. E eu achei muito interessante. Ana Maria, Maria Clara, Linda Maria, Maria Tereza, Mariana, Sandra Maria, Maria Estela, Maria Eugênia, Diva Maria. Gente, gostei disso, hein? Maria de Lourdes, Maria José e Silvia Maria. Inclusive, Silvia é o nome da minha mãe. Eu já nem quis ir lá ver esse conto, vou deixar para depois. Mas, folheando, eu parei no conto da Sandra Maria. Gente, mas esse conto me tocou de uma forma, porque ele é envolvente. Ele começa de uma história que é comum a todas nós mulheres, que é, às vezes, a busca de um grande amor, de uma vida melhor e de uma vida que você vem sem muitas oportunidades. E a trama vai se costurando de uma maneira que você fica louca para saber o que vai acontecer no final. Sim. E assim, eu não posso contar muito também, né, Carol? Porque a gente não vai dar spoiler e a gente quer que todo mundo conheça a sua obra. Mas eu vou só ler um trecho que depois de tudo que eu li do conto, isso me tocou bastante, porque é o que você falou. Essas mulheres são mulheres de força, que vão para a vida, não importa o que aconteceu, elas sacodem a poeira e vão para a vida, né? E aí, a parte do livro fala o seguinte: cobrava caro para ouvir segredos, fechar a boca e abrir as pernas. Você que está aí nos vendo e ouvindo. Você começou bem meu livro. Eu nem sabia, eu fui saber agora, Carol, um pouco antes da gente entrar para gravar. Começaste muito bem meu livro. Você foi, ó, bem lá. Você já começou daquele jeito, foi tão ótimo. É bem a minha cara, porque se não for assim, eu nem saio de casa. É isso aí. Sandra Maria. Sandra Maria. Se você quer conhecer ela, Sandra Maria. Maravilhosa. Tem muito a nos ensinar. E aí você me perguntou o que eu faria, né? Pois é. A pergunta lá do início da nossa conversa. Então, eu ferraria com a vida desse vagabundo, com certeza. Eu seria um pouquinho mais esperta do que ela. Boa!
Porque, meu, se chegou na situação que chegou, o Sim, cara não sim. era boa É. pessoa. Então, o que eu ia fazer é me resguardar antes que ele Não, desse aquele golpe final que ele deu, né? E eu acho que, nossa, será que eu sim. posso falar? Eu vou acabar dando spoiler aqui. Não, Enfim, eu pode, cortaria um pouquinho relações. só. Eu cortaria relações e esqueceria que eu teria uma filha. Não dá, sério. Acho que assim, Não o dá. homem nem se Não, fala. realmente O homem não. nem se fala. Mas a mulher ali, Sim. a gente está falando disso, da gente ser companheira, e no mundo de tantos homens, você vai escolher. Não, o homem da sua mulher, da sua mãe, quer dizer, não faz sentido isso, sabe? É de uma fraqueza muito Foi, grande foi, foi. da mulher. Então, eu De cortaria relações com caráter, de certeza. tudo. Não, É, caráter, então, você foi genial nem em se escrever fala. isso. Eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, de verdade. Obrigada. Não, não Sério. esperava. Aham. Eu falei, não, É. vai ficar só nisso. Não vai pra frente. Aí, pá! Vai, surpreende. Eu falo, Não vai pra caraca, frente. É. aconteceu. De fato aconteceu. E a bichinha foi ardilosa, né? A bichinha foi ardilosa, ela sempre foi ardilosa. Demais. Aquela lá, Demais. igual o Falabella fala, menina sem caráter, aquela lá. Menina sem caráter. De olho junto, Ex- que ela é. exatamente. Nossa, Eu fiquei impressionada, sabe? E com a força dessa mulher, Sandra Maria. Nossa, adorei. Eu tô louca para conhecer as outras 11 Marias, com ai, que certeza. bom. Carol, me conta, quem Você vai quiser comprar adorar. seu Vai livro. Não, adorar. com certeza, eu já tô adorando. Eu quero chegar amanhã para continuar lendo o livro. A minha meta é um conto por dia. Muito bom, obrigada. Isso, Agora e me é conta. rapidinho. Você vai ver que você consegue. O quanto é fácil. Diga, meu amor. É, me conta, quem quer comprar essa maravilha, envolver com essas histórias, conhecer essas Marias, como é que faz? O livro ele está em 4 livrarias virtuais. Ele está no site da Livraria da Travessa, Livraria da Cultura, Livraria Martins Fontes e Livraria Atlântico. A partir de sábado, né? Se sobrar, espero que não sobre, na Livraria da Rua. Tem alguns endereços no Rio, mas aqui em BH a gente já está tentando ver onde que ele vai ser colocado depois do lançamento. Mas até então, Ah, você consegue comprar nesses 4 sites que eu falei. legal, ótimo, maravilha. Então não tem desculpa e qualquer coisa também. Fala aí qual que é o endereço do seu Instagram, do livro, eu sei que tem, né? Para chamar no direct lá, tiver alguma dúvida. Tem, tem. Claro, claro. @escritora Carol Meyer. Meyer é com Y, Ótimo, Meyer. Escritora Carol Meyer. maravilha. Com certeza lá no Instagram também vou trazer essa obra lá, vou deixar esses detalhes lá, vou te marcar para que todo mundo conheça essas Marias, se deliciem com essas Marias maravilhosas, né? Minhas meninas. É. Ô, Carol, ó, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Primeiro, por essa obra, de novo, gente. Ave Marias, Carol Meyer. Que bom que você gostou. Muito Nossa, feliz. adorei. Adorei mesmo, sabe? Eu amo quando o livro te pega de um jeito que ele te coloca naquele mundo, né? E você se envolve, sabe? E você quer mais. Sim, E é isso, o seu livro sim. faz É. isso, sabe? Muito gostoso de ler, muito rápido, muito fácil e muito potente também, porque ele vai no ponto, ele nos agarra Sim, com aquilo que a gente tem dentro da gente mesma. Isso que é fantástico. Nossa, você está é de verdade. parabéns mesmo. É verdade. Genial essa obra. Eu espero que essas Marias tenham Obrigada, netas, fico muito feliz. bisnetas. Ih, ih. Várias outras, se Deus quiser. Lembrando que o lançamento é agora, né? Dia sábado, a pessoa que quiser comprar o livro diretamente na Livraria da Rua, no sábado, a partir das 12 horas. Sábado, dia 12 de fevereiro, meio-dia, na Livraria da Rua.
o Antônio de Albuquerque, 913. Eu vou estar lá a partir do meio-dia. Eu quero receber todo mundo, matar a saudade de BH, fazer uma festa lá com vocês, porque eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder lançar esse meu primeiro livro. Estou assim, besta, sabe? Assim, quando você está tão feliz que não sabe nem onde é que mais você faz. Eu estou assim, nesse estado de graça aqui em Belo Horizonte. Tá muito gostoso. Que ótimo. Maravilha, você merece, viu? E olha, eu espero que você tenha muita prosperidade ainda em Obrigada. todos os projetos que você faz, principalmente relacionados às mulheres, de verdade. Nós precisamos cada vez mais unir essas forças e unir gente como você para dar esse pontapé na bunda que às vezes precisa para a gente ir para frente. Sim, sim. Do meu projeto das meninas lá, você vai conhecer também. São todas assim, elas me colocam para frente, para você ter uma ideia. Então, é só menina boa que a gente tem lá. Maravilha, quero elas. Traz ela para cá também para o podcast que eu vou amar. Com certeza. Carol, ó, muito obrigada mais uma vez. Sucesso aí com a sua nova obra, né? Que ela seja a primeira de muitas. E vamos continuar aí juntas nessa rede. Eu falo que quem chega aqui não sai mais. E você pode contar com o Ai, a Ficha Caiu, que vamos unir essas forças. Eu te agradecer muito por esse espaço, Brenda. Eu acho muito importante a gente ter essa troca, né? E valorizar também o que é nosso aqui de BH, valorizar as pessoas que estão se importando com esses assuntos, que não é tão. Hoje em dia tem tanta coisa, desculpa, mas tanta coisa fútil acontecendo que às vezes a gente pouco se perde, né? E tem assuntos que têm que ser levados à tona mais e mais vezes, de formas cada vez mais fortes e imperativas. Então, te agradeço por esse espaço, agradeço a Josane por ter viabilizado essa nossa entrevista e que a gente, tomara que daqui a um tempo a gente não tenha que falar mais sobre esses assuntos que são tão tristes, né? Mas ao mesmo tempo tão urgentes. É isso mesmo, concordo e assino embaixo. Josane Faleiro, ó, sou sua fã. Sempre com essas mulheres potentes aqui no Ai, a Ficha Caiu. Ó, este foi então mais um podcast. O Ai, a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua esse bate-papo lá no Instagram, no @Ai, a Ficha Caiu. Então já segue lá, aproveita para compartilhar esse episódio também. Vamos fortalecer essa rede. Lembrando que diariamente esse podcast vai em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. E agora o nosso canal no YouTube, né, gente? É a novidade de 2022. Estamos ainda ajustando os ponteiros, mas aos poucos a gente vai caminhando aí. Se você ainda não está lá no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber todas as informações de primeira mão. E fica por dentro do que está acontecendo aqui. Pode mandar mulherada para cá também, que eu vou amar conversar, assim como com a Carol Meyer aqui hoje com a gente, trazendo essa obra tão potente, né? Essas Ave Marias que vão mudar a nossa vida com certeza. A gente entra de um jeito no livro e sai de outro com certeza. Mais uma vez está aí, ó, Carol lançando essa obra. Como eu disse, fiquem à vontade para trazer outras mulheres para cá. Carol, um beijo. Beijo, querida. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Sucesso, tudo de bom. Muito obrigada para você também. Ó, para você que está vendo Valeu. e nos ouvindo, um beijo e Ave Marias! Até semana que vem. Ave. Até semana que vem. Uai, a ficha caiu. O